Tive desde ontem no hospital, mas a graça de Deus tem sido muito boa comigo. Antes de começar, eu queria orar com vocês. Estou na dependência do Senhor. Se eu sair daqui, pastor Júlio vai continuar a mensagem. Ok, pastor Júlio? Mas é tão bom quando a gente realmente só depende do Senhor. E de fato isso é a experiência que eu tenho passado. E eu louvo a Deus porque eu melhorei e posso estar trazendo a mensagem aqui com vocês. Eu não sabia se eu poder estar hoje. E eu posso estar realmente hoje aqui pregando com vocês. E para mim é um privilégio. Pode orar comigo, baixar suas cabeças e pedir a Deus para falar o nosso coração. Deus, muito obrigado por esse dia. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós vivemos em um mundo tão inseguro. Nosso estado vive em um momento inseguro, Pai. Mas a nossa segurança sempre dependeu do Senhor, Pai. Nós não dependemos de outras situações, Pai. O Senhor é quem nos guarda. E a nossa vida está em Tua dependência, Pai. Nos perdoa por tantas vezes. Temos colocado nossa suficiência em tantos locais, Pai. Nas nossas finanças, na nossa inteligência, na nossa capacidade, Deus. Em tantos meios, Pai, em que temos acreditado muitas vezes em nós. Mas queremos dizer aqui, Pai, que nós dependemos do Senhor, Pai. E te pedimos que mais uma vez, como o Senhor já tem feito agora de manhã, com as músicas, com a oração, o Senhor fale conosco, Pai. O Senhor fale comigo. Eu sou apenas um instrumento Teu, completamente dependente de Ti. E assim como o Senhor falou comigo essa semana, trazendo essa mensagem, me usa, Pai, para que os Teus filhos também possam compreender essa palavra e, de alguma forma, saírem com o conteúdo daquilo que já foi revelado na Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado o tema conexões e vamos estar continuando esse tema. E é um tema que hoje muito difícil as pessoas não trabalharem ele. Tem gente que antes de escovar o dente já está no WhatsApp, né? Especialmente o adolescente faz isso. Já antes de escovar o dente, antes de comer, já está acessando lá e vendo se alguém mandou uma mensagem. Quem é apaixonado, né, está ali namorando ou que está paquerando, faz isso com muito mais frequência, né? A mãe, meu Deus, sofre com adolescente às vezes nessa situação, né? Com o jovem, o menino esquece até de comer, né? A gente tem uma criança também em casa que, se a gente não ficar controlando, ele fica lá no tablet. Não nosso filho, é o nosso cunhadinho, porque a conexão hoje toma a gente. Então isso é um tema tão atual, tão forte, que seja você criança, adolescente, adulto, idoso, você também está conectado hoje. Nós que temos aí banco, é mais fácil hoje pagar, fazer transferência, fazer tanta coisa via online, do que você ir na agência e fazer isso. É muito mais fácil. Quem é que faz essas coisas pela internet via celular aqui? Quem gosta de fazer? É muito mais prático. Então, só que também é inseguro de alguma forma, né? Tem essa certa insegurança, nada é tão seguro. E esse tema ele é muito propício também porque tem a ver com conexão com Deus. Então, a conexão tem a ver com encontros com Deus. Por isso que o tema é conexões. A gente se encontrar, a gente se conectar com Deus. Por isso que a gente criou esse tema, por isso a gente tem falado sobre isso. E a gente vai falar sobre personagens que se conectaram com Deus, como a gente tem trabalhado, o pastor Júlio falou sobre Abacuque domingo. E eu vou falar sobre um personagem que a conexão dele não foi tão legal hoje. A conexão dele foi um pouco complicada. Não, vamos dizer assim, a lição dele, se a gente pudesse tirar, não tem que ter uma aplicação que talvez vai bater um pouco na minha vida e na sua vida se a gente estiver nesse contexto. Então, a gente não vai falar em si do personagem, a gente vai tentar tirar sobre o que esse personagem tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, para a gente entender um pouco melhor, uma ilustração dessa conexão que eu e você também pode ter com Deus ou que não está tendo com Deus, eu vou pensar um pouco sobre ainda a conexão. Esse personagem, ele tem a ver com isso. Ele parece um celular com a bateria fraca ou um celular que está aí procurando sinal
E eu achei esse meme, talvez está difícil de ler, mas assim, tá uma pessoa assim, me empresta o seu celular, aí a pessoa, a bateria está acabando. Ah, mas é rapidinho. Ah, está sem crédito. Mas eu ligo a cobrar. Não, mas está sem chip. A pessoa faz de tudo, mas não quer compartilhar. Não quer conectar, não quer fazer com que isso aconteça. É como se meu celular aqui tivesse com a bateria completamente descarregada. Esse personagem que a gente vai trabalhar hoje, a conexão dele com Deus e com o próximo não foi tão boa. Mas a Bíblia ela é tão boa, ela não é um livro mítico. E as outras religiões, muitas vezes, quando a gente tem estudado, e as pessoas gostam de comparar, e é muito difícil você dizer que o cristianismo é igual a todas as religiões por causa disso. Porque a Bíblia, ela não é um livro que ela gosta de criar mito. A Bíblia, ela é um livro que conta a verdade nua e crua. A Bíblia, ela fala dos erros das pessoas. A Bíblia mostra a incoerência. A Bíblia mostra que Davi adulterou. A Bíblia mostra que Noé se embriagou. E a Bíblia mostra que Jonas foi um cara difícil. E é o personagem que a gente vai trabalhar hoje. Foi um cara difícil, um profeta difícil de se conectar com Deus. Só que quando eu era pequenininho, que eu ia para a igreja e escutava na aula de EBD, como eu não lia a história de Jonas na Bíblia, eu tinha um entendimento que Jonas morria de medo dos ninivitas. Então a gente vai estudar um pouco, e a minha compreensão de que Jonas não queria fazer a vontade de Deus era por medo. Então, para a gente entender melhor essa história que a gente vai entrar um pouco mais, eu queria contar um pouco o contexto do nosso personagem de hoje, da conexão com Deus, que é Jonas. Jonas é um profeta de Deus e é um dos livros pequenininhos, né, da Bíblia. Quem já conseguiu ler aqui Jonas? Puder levantar a mão. É um livro pequeno, se você não leu, você pode tirar poucos minutos, né? Bastante pessoas já conseguiram ler. Eu quero encorajar você a ler o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro interessante, ele não termina com a resposta ou com a conclusão definitiva, né? São apenas 4 capítulos. É uma história intrigante. Muita gente já criou muita polêmica sobre esse livro, mas é um livro fantástico. Jonas é filho de profeta, seu pai se chama Amitai. E Jonas, ele está num contexto muito difícil. Jonas já é um personagem, já é um profeta, que já é comentado no livro de Reis e Crônicas. Ele está no meio de um reino, o reino de Israel, que é um reino corrupto. Um reino em que o rei e o seu povo não conseguem adorar a Deus com integridade. É um povo que deveria adorar a Deus completamente, um rei que deveria adorar a Deus com toda a sua integridade, mas não o faz. Adora a ídolos, adora a outros deuses. Então, antes dele, o seu pai Amitai pôde acompanhar a consequência de quando um povo que deveria ser de Deus não é totalmente de Deus. O que é que acontecia quando o povo de Deus não adorava totalmente a Deus? Ele ficava fragilizado. Deus havia avisado várias vezes ao povo de Israel e de Judá. Se você já estudou um pouquinho a história da Bíblia, o povo de Israel era só um povo, mas por causa da desobediência ele se dividiu. Então ficou o povo de Israel aí. E quanto mais ele desobedecia a Deus, ele ficava frágil, ficava aberto a guerras. E ora ele ganhava, ora ele perdia. E uma dessas guerras que aconteciam, desses inimigos
que atacavam Israel, quando eles desobedeciam, era o povo da Assíria. Então, para você ter uma ideia, Amitai, o pai de Jonas, profeta, quando ele era o profeta em Israel, a Assíria tentou invadir Israel cerca de 14 vezes. Agora pense o seguinte: quando você é profeta, quando uma nação inimiga quer invadir Israel, você sabe quais são as 3 primeiras coisas que uma nação inimiga quer fazer quando invade, especialmente Israel? Tem 3 coisas principais que ela gosta de fazer, que tem a ver com domínio territorial, que tem a ver com dominar aquele país. São 3 coisas muito importantes. Uma é destruir o templo, para não haver mais adoração ao Deus daquele país. No caso de Israel, destruir o templo de Israel e acabar com a adoração ao Deus verdadeiro. Segunda coisa, matar o rei, ou levar ele preso, para que não houvesse mais governo de Deus em Israel. E a terceira coisa, matar o profeta. E às vezes vinha no bolo o sacerdote também, para que não houvesse mais palavra de Deus no meio do povo. Então isso acontecia frequentemente. Se ele não era morto, ele era preso e levado, exilado. Então 14 vezes a Assíria tentou invadir Israel, enquanto Amitai era profeta. Amitai, pai de Jonas. Imagine Jonas criancinha, brincando com seus amiguinhos, correndo em Israel. Escuta, a Síria está nos muros de Israel, tentando invadir Israel. E os coleguinhas: ui, Jonas, eu acho que hoje tu vai morrer. Tu, tua mamãe, teu papai. Tchau, vou para casa, viu? Imagina o trauma na cabeça de Jonas. Imagina a situação em que Jonas passou. Se isso era fato, uma nação inimiga queria matar o rei, destruir o templo e matar o profeta e a comunidade religiosa, para de fato humilhar todo esse poder que acontecia ali. Você está conseguindo entender por que eu estou falando isso? A Síria, só para título de informação, esse império, a sua capital se chama Nínive. A capital do Império Assírio era Nínive. Então, Amitai deixa de ser o profeta, morre, e o seu filho, Jonas, se torna o profeta de Israel. Certamente, durante a vida de Amitai, ele ajoelhava durante vários anos e orava para que Deus destruísse a Assíria, para que o povo de Deus fosse o povo que governasse. E da mesma maneira, Jonas, durante os anos de sua vida, orava para que Deus destruísse a Assíria. Agora, imagine se você recebesse a palavra do Senhor dessa maneira. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Preste atenção. Talvez sutilmente pregar contra ela pode ser uma notícia de pregar contra ela. Mas a pregação para um profeta é algo muito importante. E ele sabe o poder que uma pregação tem.
Por que você acredita que Jonas fugiu? E a Bíblia fala que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Depois desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ou seja, Tarsis era completamente oposta a Nínive. Nós entendemos agora um pouco da psicologia do que acontece na mente de Jonas. Quando eu era pequenininho, eu acreditava que a história conta que os assírios, eles eram um povo extremamente cruel. Eles não apenas tinham prazer, ou como qualquer pessoa de guerra, matar, né? Eles não apenas matavam, eles tinham um requinte de crueldade na morte. Eles não apenas matavam, mas eles faziam os estandartes com os seus mortos. Então, eu pensava que Jonas não queria ir por medo desse povo. Eu não vou pregar, ele fugiu. Mas quando eu li e percebi, o motivo tem muito mais a ver sobre o que a Síria fazia ao povo de Israel, o que a Síria fazia à família de Jonas, o que a Síria representava para esse povo e o que Deus estava pedindo a Jonas. Era muito na mente de Jonas. E ele preferiu fugir. E aí a história conta que Jonas estava lá dormindo, tranquilamente, consciente de que Deus entenderia, porque aquilo era um pedido muito grande para Jonas. Sua família era extremamente traumatizada por aquilo. Os assírios não mereciam de forma alguma. Eles eram gentios. E aí uma coisa muito interessante, muita gente pensa que Deus só escolheu Israel. E aqui é um ponto muito claro de como Deus já se importava com as pessoas que não eram do povo de Israel, a pregação aos que eram de fora. Se você perceber, quem ouvia a mensagem do Deus verdadeiro que não era de Israel, poderia entrar na comunidade de Israel e servir ao Deus verdadeiro. Esse é um exemplo. E Jonas disse, não, eu não vou pregar. Fugiu. Dormindo tranquilamente, começa uma tempestade, ao ponto do capitão chegar lá na polpa, acordar desesperadamente a Jonas e dizer, você não está vendo o que está acontecendo não? Acorda aí, está todo mundo adorando ao seu Deus, adora o teu Deus também, pede a Ele porque a gente vai morrer. Então a tempestade aí está uma coisa louca. E estava uma coisa tão louca, cada um começou a fazer o que podia. E começaram a jogar sortes. E Deus soberanamente usou até aquilo. E a sorte caiu em Jonas. E Jonas, ele estava consciente do que estava acontecendo. Cai nele, o pessoal se espanta. Quem é você? Ele fala, eu sou profeta do Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. E o pessoal fica mais assustado. Ele não tem medo. Aí, o que é que aconteceu? E ele fala, eu estou fugindo do Senhor. Ele declara o que está acontecendo. Aí ele, e agora? Aí ele fala assim, me joguem no mar, que a situação vai resolver. O pessoal fica apavorado e diz, não, vamos fazer outro jeito. E aí o mar começou a se revoltar mais ainda. O pessoal ficou a ponto de naufragar. Eles viram que não tinham condições. E amedrontados, viram que a única solução era jogar Jonas no mar. E tiveram que fazer isso. Jogar Jonas no mar. Eu coloquei essa menininha aí, né? Esqueci que ela é uma menininha desesperada. Jonas fugiu por isso, gente. Pelo desespero. Mas ele não conseguiu fugir completamente do Senhor. E ele foge até o ponto que a situação fica no limite.
Se você quiser acompanhar aí na palavra de Deus, você pode estar com a sua Bíblia aberta em Jonas. A história ainda é grande, são vários capítulos, mas você pode perceber ainda no capítulo 1, já no finalzinho, que eles jogam Jonas. É tão interessante que ocorre um quebrantamento em muitas pessoas que não serviam ao Deus verdadeiro. Eles jogam Jonas com pavor e pedem ao Deus de Jonas que não castiguem eles por isso. Fazem um voto ao Deus verdadeiro e fazem um sacrifício ao Deus. Ou seja, eu acho que esse pessoal entregou a vida a Deus. De alguma forma, aquilo culminou para que eles ouvissem a palavra de Deus. E aí, o mar se acalma. Jonas afunda. E por incrível que pareça, Jonas é salvo pelo peixe grande. Ele é engolido por um peixe grande. No segundo capítulo, há uma oração de agradecimento de Jonas. Porque Jonas estava morrendo no mar. Ele começa a dizer que algas marinhas enrolam, ele está lá. Eu não sei se você já levou um caldo enorme de praia, mas é a pior coisa que existe. Você não sabe onde você está, se você está de cabeça para baixo, se você está em cima, se você está do lado. Imagina dentro de um fundo do mar. Então essa sensação de Jonas deve ter sido horrível. Ele está lá, morrendo realmente. E se você vê no capítulo 2, uma oração de agradecimento, porque ele está no turbilhão, e simplesmente um peixe enorme engole ele. Ele está agradecendo a Deus, porque ele está dentro do peixe, que deveria ser uma situação aterrorizante, mas ele está agradecendo porque ele parou de não saber onde ele estava, se ele estava afundando mais, se ele estava indo para onde lugar, e ele agradece a Deus, porque ele está bem. E ele fala uma coisa muito interessante, no versículo 9 do capítulo 2. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Que voto é esse? Veja bem, nós estamos entendendo que Jonas fugiu. E ele fugiu porque para ele é demais pregar os assírios. Esse povo tentou matar a minha nação, especialmente a minha família. Esse povo é um povo terrível. E pregar para eles é demais, eu vou fugir. E Deus vai me entender. Deus não entendeu. Deus foi pegar esse cara no meio do mar. E no meio do mar, na barriga de um peixe, ele adora ao Senhor, ele reconhece que Deus o salva, e ele fala, o que votei, pagarei. Sabe qual era esse voto? Era o voto do profeta. O primeiro voto, ele não teve problema nenhum de cumprir. Que era, falarei o que tu me mandares. Era o profeta, tinha que falar o que o Senhor mandar. Todo profeta tinha que cumprir esse papel, falar o que Deus mandou. E Jonas não teve problema de fazer isso no barco. Sou o profeta de Deus. Essa tempestade é por minha causa. Ele que criou os céus e a terra. Se você não me jogar no mar, esse negócio não vai resolver. Ele falou. Agora, o segundo voto, ele desobedeceu. Irei para onde tu me enviares. E eu quero dizer para você que esse voto deveria ser o voto de todos nós. Mas esse era o voto de todo profeta. Falar o que Deus mandar, ir para onde Ele enviar. E ele estava dizendo agora, mais uma vez, eu me comprometo de pagar aquilo que votei. Falar e ir. E aí, Deus facilitou a vida de Jonas. Mandou um táxi mais rápido e, no mar, e o próprio peixe vomitou o Jonas lá na Síria, em Nínive. Ele não precisou pegar outro barquinho.
e ir aonde Deus havia enviado. Deus facilitou a vida de Jonas e fez ele cumprir o voto dele e colocou ele para cumprir o seu voto. Uma das coisas muito interessantes, meus irmãos, porque Jonas tinha colocado no seu coração de fazer o que ele queria fazer. Ele estava tão amargurado que ele iria fazer o que desse na sua cabeça. Ele havia colocado condições para fazer o seu limite. E às vezes nós temos feito isso. Temos limitado. A gente tem a tendência de ser seletivo com Deus. Não só com Deus, com as pessoas. E Jonas, ele chegou num limite em que Deus colocou ele num, vamos dizer assim, no estreito, não é como alguém falou aí. Alguém gosta de usar esse termo. Eu vou chegar num ponto, a gente vai ver numa palavra aqui mesmo que Jonas passa, que quando a gente passa por isso, irmãos, é uma experiência tão difícil, mas é o que Deus transforma na nossa vida. Vamos continuar. Esse foi o voto, ir e falar. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Deus estava chamando Jonas para perto. Jonas tinha ido lá querendo ir para Tarsis. Deus disse: você não vai. Deus chamou Jonas para perto, levou ele para a barriga do peixe. Jonas entendeu uma parte da mensagem, ele diz: o que votei pagarei. Mas ele não entendeu tudo. Ele disse: tá bom, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas eu vou fazer do meu jeito. Preste atenção, para andar em Nínive, quantos dias? 3 dias. Está muito claro aí para vocês ou não? 3 dias para andar em Nínive. E eu acho que devia ser uma andada assim, ó. Devia ser 4 dias uma andada assim, né? Tranquilo. Mas 3 dias. Só que Jonas andou em 1 dia. Usain Bolt. Acho que ele já foi assim, 40 dias, viu? Vocês vão morrer tudinho. Eu acho que foi assim, eu não tenho dúvida. Porque Jonas, ele não amava o povo de Nínive. Então pense num cara rápido, velocista, 100 metros rasos. 40 dias, miserável, vão morrer. Deus mandou anunciar aí, ó, para vocês. 40 dias. 40. 1 dia, gente, ele anunciou. E olha só, o missionário mais estranho da Bíblia é Jonas. Ele é o missionário da Bíblia. Está aí Daisy que vai entender. Mais estranho da Bíblia, porque a Bíblia diz que haviam 120 mil habitantes. E, gente, 120 mil habitantes se converteu com a mensagem de 40 dias para a destruição de vocês, se vocês não se arrependerem. Na verdade, foi 40 dias de destruição. Deus vai destruir. E eles se converteram. E sabe o que é que Jonas faz? Ele se revolta, gente. A gente vai ver o que acontece. Está lá na Bíblia. Ele se revolta porque os ninivitas se arrependeram. Olha que missionário. Isso está na Bíblia. A Bíblia não é um livro mítico. Tem gente que fala que Jonas é um livro mítico. Para mim está aqui tudo tão claro, que se fosse um livro mítico, a gente teria que fantasiar o personagem Jonas, deixar ele bonitinho, para a gente gostar dele.
porque ele não ficou bonito. Nós estamos vendo como ele era incoerente. Sendo profeta de Deus, tendo essa reação. Mas é porque Jonas, ele quer falar o meu coração e o seu coração, meu irmão. A gente vai chegar lá. Que a gente tem que aprender. Olha só. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono até o rei. Tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. E agora é o que eu queria trabalhar com vocês. Conexão com Deus. Porque é agora que a gente entende como Jonas fica. Nosso tema é conexão com Deus. Nós vimos agora até como Jonas fez. E agora a Bíblia diz que Jonas faz isso aqui, ó. Ele desabafa. A palavra diz o seguinte: Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, quando eu li a Bíblia foi que eu entendi o motivo que Jonas fugiu. Não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassível, Deus missionário, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Talvez você esteja achando Jonas uma pessoa péssima. Lembre de quem é Jonas. Lembre da história de Jonas. Mas talvez pense agora em você também. Quando eu estava lendo Jonas, eu refleti um pouco até sobre uma situação um pouco recente. Imagine Deus falar com um parisiense, há um tempo atrás, dizendo assim: eu quero que você evangelize o Estado Islâmico. Pense nesse impacto. São semelhantes as coisas. Jonas preferiu morrer a executar a vontade de Deus. Para vocês entenderem que a situação é tão difícil, a Bíblia conta, um pouquinho antes que... Aliás, versículo 5, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Deus havia dito que não ia destruir Nínive. Mas Jonas ficou lá esperando Deus mudar de ideia. E assim, eu não acredito não, Deus. A Síria não, Nínive não. Esse povo é muito mau. Eles não. Olha o quanto eu sofri.
A minha história, quanto tempo eu pensei que eu ia morrer por causa deles. Quanto terror eu passei na minha infância. Quanto tempo eu pensei que meu pai ia morrer. Eu ia ficar órfão. O meu povo, Israel, sendo sempre atacado com esse povo, o império que ia arrasando todos os impérios. Eles, o Senhor ama eles. E ele ficou lá, esperando o fogo cair do céu. Eu não sei se ele ficou 40 dias. E aqui, irmãos, que eu gostaria que a gente deixasse Deus ministrar o nosso coração. O livro de Jonas termina com pergunta. É frustrante. Porque a história de Jonas pode ser a minha história e a sua história. E pode ser a história que Deus quer conectar a minha vida com a sua vida. Porque Jonas, ele era uma pessoa que estava amargurada. Jonas é uma pessoa que ele tinha vingança no seu coração. Uma frase do pastor Ronaldo Lidório, ele falou que não era não era Nínive que precisava de Jonas. Não era. Era Jonas que precisava de Nínive, meu irmão. Qual foi a mensagem que Jonas soltou para Nínive? Qual foi? Correndo. Qual foi? 40 dias, Deus vai destruir a cidade. Se ele mandasse outra pessoa falando, acho que falaria melhor do que Jonas. E o povo ia se converter. Mas Deus escolheu Jonas para aquela cidade. Porque Deus queria trabalhar no coração de Jonas. Eu não sei você, mas eu sei que Deus poderia escolher outra pessoa para estar aqui, ministrando aos jovens da igreja Emanuel. Pessoas melhores do que eu. Mas eu não sei porque Ele tem sido bom comigo, Ele deu esse ministério para mim. Deus tem sido misericordioso comigo, Ele quer trabalhar na minha vida. Deus não precisa de mim. Eu tenho o privilégio de servi-lo. Eu sofri um acidente ano passado. Eu fiquei 3 meses sem andar. E eu era co-pastor em Carpina. Fiquei preocupado, meu Deus, eu deixar meu pai sozinho, tanta coisa para fazer. E a igreja andou muito bem, obrigado, sem mim. Tudo bem, não precisou de mim, ficou tudo bem mesmo. Eu estava fazendo um monte de coisa. Sofri um acidente, eu disse, meu Deus, o ministério, estava no Data Show também, estava cuidando dos jovens. Eita, meu pai estava pregando, ele vai ter que pregar agora quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite. Ai, ainda tinha um estudo, estava dando EBD. Como é que vai ser? Vai ser muita sobrecarga. E todo mundo se ajustou, alguém ficou pregando de manhã, outro na quarta-feira, alguém cuidou do Data Show, não sei o quê. E pronto. E Deus disse assim, Tiago, eu não preciso de você. Agora, eu amo você. Eu escolhi você. Eu posso usar outra pessoa, mas eu quero usar você. Eu posso escolher outra pessoa, mas eu quero usar você. Eita Deus, eu achava que eu era tão assim, novinho, sabe? Ajudando meu pai. Eu pensava que era porque eu estava no auge, sabe? E quer dizer que está tudo correndo bem sem mim? Está tudo bem. Tá bom. Entendi, pai. Nínive não precisava de Jonas, mas Jonas precisava de Nínive. Talvez você pode pensar em 5 pessoas que podem substituir você no que você está fazendo. Mas Deus escolheu você. Porque Ele tem prazer em usar você, Ele ama você.
Ele cuida de você. Mas enquanto a soberba, o orgulho, talvez um ímpeto do meu jeito, da minha forma, tem que ser, você não vai ter o privilégio de servir a Deus por Ele mesmo. Mas achar que está pesado, eu estou fazendo tanto. Ai Deus, por que o Senhor me deu isso, hein? Esse ministério está muito pesado, essa família, esse emprego, está demais. E Deus é que tem cuidado de você, Deus tem usado você, Ele tem sustentado você, Ele tem ministrado na sua vida. Deus é quem tem cuidado de você. Foi Jonas, ele teve que perceber isso, porque Deus poderia usar qualquer outra pessoa. Jonas só falou 40 dias e o povo se converteu. Essa foi uma das coisas que eu percebi na mensagem de Jonas, essa conexão que Jonas precisava entender. Outra coisa muito forte que você precisa perceber junto comigo é o final do texto. Finalzinho do capítulo 4. Nós vamos ver que uma lagarta, ela aparece na história. Jonas está revoltado com aquela situação, esperando. E a Assíria, ela é ali, né, nos arredores do Iraque. Lugar muito quente. Então, surge uma coisa muito boa. Deus é muito bom. Que é uma plantinha, milagrosamente, para cobrir a cabeça de Jonas. E Jonas se alegra. Jonas está tão amargurado, mas aí ele vê a bondade de Deus cobrindo a cabeça daquele cara ali. E ele está tranquilo, porque há um frescor na vida dele. Mas na madrugada, que ele dorme, vem um verme, como em algumas Bíblias falam, ou uma lagarta, e come aquela planta que havia dado aquela sombra para ele. E aí, ele fica irritadíssimo. E fala assim, mais uma vez, é melhor morrer, porque o Senhor fez isso comigo. Jonas está numa depressão profunda, gente. Aí a pergunta final é essa: você tem pena dessa planta? O Senhor disse. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? E assim termina o livro de Jonas. E a gente sabe que Jonas estava assim. Se você ver versículo 4, que é um pouquinho antes, o Senhor tinha perguntado antes assim a Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Essa é a pergunta. Eu acho muito interessante uma coisa que os psicólogos usam bastante, que é pergunta. E antes disso, Deus já usava. Se você para perceber, Deus usou perguntas no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecam, Deus ele não chega acusando Adão e Eva. Primeiro eles estão escondidos. Deus ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele poderia dizer assim: ei, sem vergonha, sai daí de trás. Ele fala assim: Adão e Eva, onde vocês estão? Poxa, tá brincando, né, Deus? Olho que tudo vê. Onde é que você está? Aí Adão fala assim: é porque nós estávamos nus e nos escondemos. Aí Deus faz outra pergunta: quem disse a vocês que vocês estavam nus? Outra coisa que acontece é quando Caim ele começa a ter raiva de Abel. Aí ele fala assim: por que você está tão irritado, Caim? Se você deixar isso para lá, isso não vai acontecer, mas se você
deixa isso acontecer, isso vai te dominar. Caim não escuta, mata Abel. Mais uma vez, Deus não chega assim, ei, assassino. Deus chega dando uma oportunidade de arrependimento para Caim. Como deu oportunidade de arrependimento para Adão e Eva? Ele fala assim, Caim, onde está o teu irmão? Sabe o que Caim fala? Sou eu responsável por ele? Em outras versões, sou eu o tutor dele? Deus pergunta a Jonas, você tem alguma razão para estar com fúria? Irmão, Deus tem perguntado a mim para você hoje. O que é que tem impedido de você ir aonde Ele quer que você vá e de você falar o que Ele quer que você fale? Porque essa é a temática do livro de Jonas. Ser o que Deus chamou você para ser. E olha, como Jonas tinha barreiras na sua vida, e você também tem. Que tem impedido a minha vida e a sua vida de ser plenamente aquilo que Deus chamou a gente para ser. Para algumas pessoas pode ser a amargura da vida de Jonas. Já escutei uma frase, e eu acho que você também já pode ter escutado, na vida de Jonas, era amargura. Essa frase eu nunca consigo esquecer. A mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Quando você não consegue perdoar alguém, quem morre é você. A mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Às vezes as pessoas nem têm consciência da raiva que você tem da outra pessoa. Mas você continua a se amargurar. Vê aquela pessoa e se enrijece. Se contorce. E às vezes a pessoa nem tem consciência. Jonas se enrijeceu. E ele não conseguiu se conectar bem com Deus, nem conseguiu se conectar com os ninivitas, do qual Deus se compadeceu. E ele não. A história de Jonas é que Deus queria alinhar o coração de Jonas ao dele. E Jonas persistentemente fugiu disso. Jonas não fugiu de Nínive, meus irmãos. Jonas estava fugindo de Deus. Às vezes nós estamos achando que estamos fugindo de alguma coisa na nossa vida e a gente está fugindo do propósito de Deus. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo uma coisa, que é o mais fantástico no livro de Jonas. Você sabia que o livro de Jonas é uma mensagem evangélica? Porque o livro de Jonas revelava Jesus Cristo. Você lembra de um momento em que Jesus estava num barco, dormindo, no meio de uma tempestade? Quem lembra disso? E o acordaram, perguntando, não te importas que nós morramos? Você sabia que não é por acaso que essa situação ocorre também no Novo Testamento com Jesus? Todo o Antigo Testamento aponta para a história de Jesus Cristo. Assim como Jonas é devorado pelo mar, engolido por um grande peixe, Jesus, metaforicamente, não foi jogado no mar, mas Jesus acalmou aquela tempestade. Só que ele foi jogado no mar do pecado, para que a sua tempestade fosse acalmada, meu irmão. Isso, para a gente ter essa tempestade na nossa vida, ter sido encerrada, Jesus teve que ser jogado também. E ele teve que perguntar, homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Por isso que Jesus falou, o único sinal que vai ser dado para vocês é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Jesus que falou isso. Sabe qual é o sinal de Jonas? Que ele ia ficar 3 dias morto, mas no 3º dia ia ressuscitar, vencendo a morte. Porque Jonas também falava de Cristo. Por isso que Jonas não é um mito.
Jonas é o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado, mas também é a palavra falando para mim e para você, o que é que tem impedido do seu coração ser alinhado ao coração de Deus, dessa conexão acontecer. No caso de Jonas, era uma grande amargura, era a impossibilidade daquele povo mau ser perdoado por Deus, e muito menos perdoado por Ele. No seu caso, eu não sei. No meu caso, algumas barreiras sempre têm se levantado, mas Deus, Ele é tão bom comigo, Ele tem feito perguntas. Tiago, por que você está tão estressado assim? Por que você está tanto medo assim? Você não sabe que eu estou com você? Tiago, por que você acha que você é tão autossuficiente? Você não sabe que quem cuida, quem sustenta, não sou eu? Deus sempre tem feito perguntas para mim. Qual é a pergunta que Ele tem feito para você? Que você possa achar a resposta nele. Esse livro terminou com uma pergunta. Eu espero que você ache a resposta em Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é muito sensível conosco, Pai. Perdão, Pai, por termos tão insensíveis com o Senhor. Obrigado porque Tua palavra se encontra conosco. Às vezes nós somos insensíveis com esses personagens. Às vezes julgamos muitos melhores do que eles, Pai. Mas muitos deles são retratos nossos, Pai. Mas obrigado, Pai, porque muitos deles estão aqui para nos ensinar a podermos reconhecer como o Senhor os ensinou e a como sermos mais próximos de Ti, Deus. Como alinhar o nosso coração ao Teu, Deus. Como termos feridas consertadas, Pai. E assim irmos aonde o Senhor quer que nós possamos ir. E falarmos o que o Senhor quer que falemos, Pai. Nos dá um coração igual ao Teu, Pai. Nos ajuda, Deus, a não fugir e termos esse desgaste tão forte como o Teu servo Jonas teve, Pai. Fugir da missão que o Senhor tem para nós, seja na nossa família, fugindo de casamento, fugindo da responsabilidade de pais, ou fugindo da responsabilidade de filhos, fugindo da responsabilidade de ministérios, Senhor, fugindo da responsabilidade, Deus, de comunhão com pessoas difíceis, fugindo da responsabilidade de obediências, Pai, fugindo de responsabilidades, Pai, de cuidado, de submissão. O Senhor tem nos dado tantas missões, Pai. Estamos querendo, Pai, muitas vezes fugir, porque achamos que não vamos conseguir, Pai. Mas nos ajuda a lembrar que a Tua palavra foi dita que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.